Olá, a prova é contar uma história bem legal, tá bom? Era uma vez, há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, há 200 anos atrás. A gente nem pensava em existir, nem imaginava existir. Então, moravam lá em Portugal o rei, a rainha e seu filho. E aí eles resolveram vir para o Brasil. E aí armaram suas malas e entraram naquele navio enorme, um navio chamado Caravelas. Entraram nesse navio, embarcaram pelos mares, ó, veio pelos mares navegando, até que chegaram aqui no Brasil. Quando chegaram aqui no Brasil, ficaram encantados com a beleza do nosso país. Era muito verde, as águas límpidas, muito legal. E aí resolveram ficar por aqui. Quando já estavam morando aqui no Brasil, gostando muito de tudo, receberam uma carta de Portugal, falando assim: Senhor Rei, volte com a sua família para Portugal. E o rei ficou muito triste. O rei ficou pensando: o que é que eu vou fazer? Eu quero ficar aqui no Brasil. E não pôde ficar. Tinha que ir para Portugal. Mas então o rei teve uma ideia. Já sei, vou nomear Pedro como príncipe regente do Brasil. E aí deixou seu filhinho Pedro, que gostava muito aqui do Brasil, para ser o príncipe regente aqui do Brasil. E aí o rei e a rainha foram para Portugal. Pedro continuou aqui no Brasil, cada dia mais feliz. Depois ele foi, casou-se, com a princesa que veio lá de Portugal. E aí ficaram todos felizes aqui, Pedro e sua família. De repente, Pedro também recebeu uma carta falando assim: Pedro, você tem que vir para Portugal. Pedro pensou, e aí o povo ficou sabendo, que estavam também chamando Pedro para voltar para Portugal. E o povo gostava de Pedro. Então Pedro pensou e falou: eu não vou voltar para Portugal. Eu vou ficar aqui no Brasil. Eu gosto do Brasil e é aqui que eu vou ficar. Então Pedro montou no seu cavalo e foi cavalgando e até chegou lá no Rio Ipiranga. E chegou lá no Rio Ipiranga, já estava cheio de gente. Então Pedro puxou a sua espada e falou: independência ou morte! E aí Pedro conseguiu fazer com que o Brasil fosse um país independente, porque até antes disso o país era totalmente dependente de Portugal, E aí, quando Pedro levantou a sua espada no dia 7 de setembro, o Brasil tornou-se um país independente de Portugal. E aí, foram todos felizes para sempre. Gostaram da história, meus amores? Amo vocês, tá? Vamos para o vídeo da nossa aula agora, tá certo? Tchau, queridos.